Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Reda, sou bacharel em Teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar e compartilhar. Terminamos o mês de setembro, o mês da Bíblia, e podemos nos perguntar: por que o mês da Bíblia? Como surgiu? Durante setembro, a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, período em que se busca de maneira especial desenvolver o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação desta palavra na nossa vida cotidiana, como exorta o Papa Francisco em diferentes momentos. O mês da Bíblia teve início em 1971 por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi levado adiante com a colaboração do Serviço de Animação Bíblica da Congregação das Paulinas. Posteriormente, foi assumido pela Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, e estendeu-se em âmbito nacional. A escolha do mês de setembro para dedicar-se à Bíblia deve-se ao fato de, no dia 30 de setembro, ser comemorado o dia de São Jerônimo, o qual traduziu a Bíblia dos originais hebraico, grego e alguns trechos em aramaico para o latim. Este mês dedicado à Bíblia tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de diversas formas de presença da Bíblia na ação evangelizadora da Igreja no Brasil, criar subsídios bíblicos nas diferentes formas de comunicação, facilitar o diálogo criativo e transformador entre a palavra, a pessoa e a comunidade. E nós podemos nos perguntar: quem foi São Jerônimo? São Jerônimo foi um homem de grande cultura, era doutor nas Sagradas Escrituras, teólogo, escritor, filósofo e historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez do hebraico e grego para o latim, a língua falada pelo povo na época. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, hoje Croácia, no ano de 340. Sua família era rica, culta e de raiz cristã. Ele era filho único e herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma. Lá estudou retórica, que é a arte de falar bem, oratória com os melhores mestres da época. Com isso, adquiriu mais cultura ainda. Batismo. Apesar de vir de uma família cristã, São Jerônimo ainda não tinha sido batizado. Só aos 25 anos, ele tomou esta decisão que mudaria a sua vida, e uma decisão madura. Ele pediu o batismo. Então foi batizado pelo Papa Libério. Depois disso, em oração, sentiu o chamado para a vida monástica, mas não simplesmente vida monástica. Seu chamado era para uma vida monástica dedicada à oração, ao recolhimento e ao estudo. Então ele descobriu monges que viviam na Gália, atual França, e foi morar lá com eles. Lá, Jerônimo formou uma comunidade com seus amigos e discípulos. Estes dedicavam-se aos estudos da Bíblia e das obras de teologia. A vida radical de São Jerônimo. Ele tinha um temperamento forte e radical. Por isso, foi procurar o deserto. No deserto, entrava num ritmo de oração e jejum tão rigoroso que quase chegou a falecer.
Tempos depois de se fortalecer no deserto, ele foi para Constantinopla, segunda capital do Império Romano, lá onde encontrou-se com São Gregório. Este lhe mostrou o caminho do amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da Palavra de Deus para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possível. Por causa desse objetivo e usando sua grande aptidão para aprender línguas, estudou hebraico e grego. Seu objetivo era compreender as Escrituras nas suas línguas originais, para transmitir um ensinamento seguro aos fiéis. A Vulgata, primeira tradução da Bíblia. A fama da cultura e sabedoria de São Jerônimo se espalhou e chegou até Roma. Por isso, o Papa Dámaso o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que, ao mesmo tempo, o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer esse trabalho. Ele se tornou, então, o secretário do Papa. Por causa disso é que temos hoje a Bíblia, traduzida para o português e várias línguas. Estas traduções variam da tradução popular de São Jerônimo. Este trabalho de São Jerônimo durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para o povo, que o povo conhecesse em profundidade as riquezas das palavras de Deus. Ele queria que todos sentissem e entendessem a riqueza da palavra de Deus. Por isso, a tradição de São Jerônimo se tornou base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Concílio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Terminado esse imenso trabalho, São Jerônimo foi morar em Belém, a terra onde Jesus nasceu. Lá viveu como monge num mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos de estudo e tradução da Bíblia. São Jerônimo morreu com quase 80 anos, no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o padroeiro dos estudos bíblicos, dos estudos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte. Ele escreveu: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar o próprio Cristo. Devoção a São Jerônimo. São Jerônimo é representado sempre escrevendo com muitos livros à sua volta. Esta imagem, claro, faz referência ao inestimável trabalho de tradução da Bíblia que ele fez. Além disso, ele veste roupa de um monge, em referência a seus últimos anos no mosteiro de Belém. A devoção a ele chegou ao Brasil com os colonizadores no Rio Grande do Sul
onde há uma cidade com seu nome. E é interessante a gente saber a história da nossa igreja, né? Pequenos detalhes simples que nos esclarecem muitas dúvidas, né? Às vezes a gente se pergunta e fica com vergonha de perguntar, mas é perguntando que a gente aprende e é lendo que a gente aprende. Agora eu vou passar uma pequena pedagogia para meditar e viver a palavra. Quando a gente for ler a Bíblia, vamos usar essa pequena pedagogia, a preparação. Procure ter uma alma vazia, aberta, tranquila, sem ansiedade, em serena expectativa, pois é o Senhor o que vem em Sua palavra e ao seu encontro. Depois que escolher o texto, invoque o Espírito Santo. Faça uma leitura lenta, com pausa frequente, pensando que Deus está falando a você neste momento, com estas mesmas palavras que você está lendo. Tem que ser uma leitura desinteressada, sem buscar utilidade alguma, como solução de problema, doutrina ou verdade. O Senhor se manifestará livremente segundo os desígnios e os projetos que tem para a sua vida. Então, a Bíblia não é sortilégio, né? Eu vou abrir nessa página para ver o que Deus está falando para mim hoje. Não, ser heresia, é sortilégio. Nós temos a leitura diária da nossa Bíblia, né? Durante a semana, primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. E de domingo, primeira, segunda leitura, Salmo e Evangelho. Então, podemos acompanhar assim a nossa Bíblia. Ou escolher um texto, por exemplo, agora nós estamos, né, acompanhando o livro de Josué. Quando nós entramos em oração, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Leitura escutada. Enquanto vai lendo lentamente, escute Deus. É o Senhor que está falando para você estas palavras tão antigas. O Senhor está pronunciando neste momento. Escute-o com atenção. Seja sereno, sem ansiedade. Não pretenda entender intelectualmente o que está escutando. Não se esforce para buscar tanto o que significa alguma frase ou algum versículo, mas sim o que o Senhor está querendo dizer a você com estas palavras. Se alguma expressão você achar um pouco difícil e não entender, não fica perdido nem ansioso. Passe adiante com calma e liberdade. Detalhes práticos. Pode acontecer que algumas expressões o comovam, despertando em você ressonância profunda e desconhecida. Detenha aí mesmo, dê voltas em sua mente e em seu coração, remoendo, ponderando, saboreando essas expressões. Pegue um lápis ou uma caneta, ou um destaca-texto, sublinhe, escreva à margem uma palavra ou uma breve frase que sintetize a impressão que você teve daquela passagem. Quando na leitura escutada aparecem nomes próprios, como Israel, Jacó, Samuel, Moisés, substitua-os pelo seu próprio nome, pensando e sentindo que o Senhor está se dirigindo a você pelo seu próprio nome. Se a leitura não lhe diz nada, fica tranquila e em paz. Pode acontecer que essa mesma passagem
você leia outro dia e ela te diga muita coisa. Acima da nossa atividade humana está o ministério da graça, que por essência é imprevisível. A hora de Deus não é a nossa hora. Nas coisas de Deus é necessário muita paciência. Não se esforce tanto para captar e aprender exatamente o significado doutrinal da palavra, mas procure meditá-la no coração, como Maria fez, dando-lhe voltas na mente, deixando-se impulsionar por dentro as suas emoções, que depende da proximidade de Deus, e conserve a palavra, quer dizer, permita que continue vibrando em seu interior ao longo do dia, que durante todo o dia aquela palavra ressoe. Os Salmos. Os Salmos não se leem. Sabia que a gente não lê o Salmo? Nossa, os Salmos se rezam. Nós rezamos o Salmo. Anote em seu caderno os salmos que lhe diz mais, classificados segundo diferentes sentimentos, como admiração, gratuidade, compreensão e louvor. Esforce-se para sentir com toda a alma o significado de cada frase. Identifique, preste atenção na sua emoção, no seu conteúdo, nas expressões, e tente sentir como sentiam os salmistas. Coloque-se imaginativamente no coração de Jesus Cristo. Trate de sentir o que ele sentiria ao pronunciar estas mesmas palavras. Com a ajuda do Espírito Santo, trate de identificar-se com a disposição interior de adoração, assombro e ação de graças do coração de Jesus no espírito dos Salmos. Compromisso de vida. Procure questionar sua vida à luz da palavra, aplicando permanentemente a palavra escutada à situação concreta da sua vida, perguntando a cada momento: o que Deus está me dizendo nesta frase para a minha vida? E que sentido os critérios divinos encerrados nesta palavra interpelam meu modo de pensar, atuar? Em que aspecto devo mudar? Que faria Jesus em meu lugar? Na medida em que sua mente se adapta à mente de Deus, você será discípulo do Senhor. Se em qualquer momento da leitura escutada seu coração sentir o impulso de orar, deixe-o livremente desabafar-se com o Senhor. Em resumo, ler a palavra lentamente, saboreá-la gozosamente, meditá-la cordialmente, aplicá-la diligentemente. Que a palavra seja para você lâmpada que ilumina seu caminho, pão que alimente a sua alma, fogo que incendeie o fervor, rota que te conduza à salvação, pulsar que anime seu espírito, vida que jamais se acabará. As escrituras sagradas são sublimes. É a hora que o Senhor conversa conosco. Nós temos, graças a São Jerônimo, a tradução bíblica, e aqui, né, olha quantas traduções diferentes que temos de Bíblia, mas a palavra é a mesma. Muda
Só o jeito de traduzir uma palavrinha ou outra. A palavra e a essência de Deus se faz concreta nas Escrituras. No próximo vídeo, vamos continuar o caminho no livro de Josué. Paz e bem, Deus os abençoe. São Jerônimo, rogai por nós.